Olá pessoal, nós somos aqui da Casa Livre e hoje eu vou trazer uma mensagem linda para vocês do Facebook ou do YouTube que também nos acompanham. Se inscreve no canal, dá um joinha, tá bom? Compartilhe a mensagem com outras pessoas, que ela possa abençoar, né? E multiplicar essas bênçãos através dessa mensagem que nós traremos hoje, a humildade, né? Que nos leva ao sucesso. Quem me conhece, as pessoas que trabalham comigo, muitas quando criam uma amizade, uma afinidade comigo, porque assim, no primeiro momento eu sou um pouco tímida, tá? Mas depois segura, que não tem como. Me chamam, então quem começa a ter muita intimidade, fala assim, a Fabiane é fora da casinha. Já falei isso pra vocês várias vezes. E hoje, metade da minha mensagem já foi cortada aí. Eu vou explicar, porque o Adeilton ele trouxe um testemunho, né? Do pastor que é cego e ensinou ele a tocar bateria. E hoje eu quero abrir, gente, olha só como que Deus é tremendo. Primeiro eu vou abrir com vocês, primeiro eu vou fazer, olha, eu quero dizer que eu vou fazer uma dinâmica, eu não quero nem saber, vocês vão fazer essa dinâmica. Não é uma dinâmica qualquer, é uma dinâmica. Por que eu falei que eu sou fora da casinha? Porque essa dinâmica, gente, eu tenho certeza que nunca ninguém fez numa igreja. Não foi tão ousada ao ponto de fazer numa igreja, vou ser bem sincera, tá? Minha filha veio, ela falou assim, mãe, hoje eu tô cansada, que nós estamos mudando de casa, então ela está cansada por ajudar a mamãe. E eu falei pra ela, mas eu vou fazer essa dinâmica. Então eu vou. Então vocês vão fazer porque ela veio pra isso, viu? Eu quero abrir, gente, o seguinte. Essa semana nós tivemos uma palestra em Sumaré sobre inclusão. Eu faço uma pós-graduação de AE, que é atendimento educacional, educacional, né, de educação inclusiva, AE. Então é um atendimento educacional, tá? De educação inclusiva, enfim. E também faço essa mesma pós, ela também é sobre inclusão. E nós tivemos essa palestra. E nessa palestra teve várias pessoas com deficiências, olha só, Deus, que deram seu testemunho. E tanto na semana retrasada como essa, eu já havia separado um texto muito legal para compartilhar com vocês. Mas eu queria começar o seguinte. Nós vivemos em um mundo diverso. O que é ser diverso? Todos nós somos diferentes. Deus nos criou com um molde único. E cada um é único. Não existe outro de você e nunca existirá. Poderá até ter alguém com o mesmo nome, ou até um homônimo, né? Poderá ter o mesmo sobrenome seu, como eu tenho uma, que é Fabiana, tá? E tem o meu sobrenome, e eu sou Fabiane. Então, se errarem, o meu E e o meu A, que já aconteceu. Engraçado que ela, gente, ainda tem a mesma profissão que eu. Professora. Só que ela lá na cidade de São Paulo, e hoje ela é diretora. Então, assim, se errarem meu nome, então fica complicado. Por quê? Vai dar... o que acontecerá? Dará como acúmulo excessivo de cargo. E a pessoa pode até ser presa, destituída do cargo e etc, gente. Então não pode errar. Mas independente disso, eu continuo sendo eu. E eu trouxe uns exemplos. Na minha profissão, eu sou professora, tá? E eu trabalho com essa diversidade, tanto cultural como sociocultural familiar, porque nós temos uma diversidade muito grande de pensamentos, né? De culturas familiares. Cada um pensa de um jeito, educa de um jeito. E administrar isso é muito difícil, porque são conceitos e preconceitos muito diferentes um do outro. E isso, ele vem embutido nas crianças, na sala de aula. Então, o que eu... pensando assim, as crianças são diferentes. E como professora, eu tenho que entender essa diferença, né?
e tentar o melhor possível fazer com que ela se desenvolva no seu potencial, não no potencial do outro. Porque cada um tem o seu, certo? Somos criados únicos, então cada um tem uma missão. Jesus teve essa missão. E aí eu começo dizendo que eu já trabalhei como eu sou... Deus me levou para trabalhar com inclusão, gente. Não foi algo que eu escolhi. Foi algo... Eu escolhi ser contadora. Eu escolhi fazer ciências contábeis. Eu entrei na PUC com bolsa gratuita do curso, não pagava nada em ciências contábeis. E o caminho me levou a não continuar o curso e fazer pedagogia. E hoje, cada vez mais eu caminho para a educação inclusiva. E aí eu vou falar um pouquinho sobre pessoas agora de sucesso. Pessoas com alguma dificuldade, alguma deficiência, que foram um dia alunos da escola e eram alunos, né, da educação inclusiva. E outros não, tá, gente? Outros não tinham diagnóstico, mas que é apenas você observar e você detecta realmente que ele era. E pensando na música, o primeiro nome que eu trouxe foi o Beethoven. Beethoven, ele era um gênio. Gente, ele era um gênio. Ele compunha, né? Ninguém, né? Até para tocar as músicas dele, tocar no piano, as composições dele é muito difícil. Ainda criar isso foi muito difícil. Beethoven, analisando todas as características de vida dele, essas características de vida sugerem que ele era autista. E detalhe, ele ficou surdo. E as composições, melhores composições que ele criou, foi quando ele ficou surdo. Tem noção? E aí, como que é um gênio? É um gênio. Era um gênio que era diferente. Ele era antissocial, ele não conseguia viver em sociedade como todos, né? Porque o autismo tem isso, de não acompanhar muito. Um outro, agora trazendo para a atualidade, eu vou e volto, tá? Eu vou trazendo lá antigo e atual. O Michael Phelps, que é o nadador, maior nadador. Ele também é autista. E aí eu trago o Nikola Tesla, que ele era um grande engenheiro, criou, inventou tantas, né? Ele também tinha características de autismo. Bill Gates, ele tinha uma visão sem paralelo na informática, né? E ele tinha características de autismo. E aí eu posso citar Mozart, Albert Einstein, que durante muito tempo na escola foi recriminado e antissocial. Eu posso trazer... E aí eu trago agora para a atualidade um jogador de futebol. Tem um jogador de futebol que ele foi um dos que mais ganharam a bola de ouro. E ele foi diagnosticado com autismo com 8 anos de idade. Se você for pensar, quando você intitula e dá um laudo de autismo para alguém, você rotula aquela pessoa. E naquele momento, quando você rotula, você olha e diz, ele é autista, então deixe, porque ele não vai render muito, não vai desenvolver muito. Esse é o rótulo. E esse jogador, gente, ele consegue focar de uma forma totalmente assim, que já fizeram até testes, né? Fizeram análises dele jogando para entender como que funcionava, e isso era muito rápido, porque o foco dele era muito grande. Então, o jeito dele jogar é totalmente diferente. Alguém sabe quem é esse jogador? Messi. Muito bom. Lionel Messi. São pessoas diferentes que não nasceram a ditas normais, porque são normais, não são doentes, simplesmente são diferentes. E aí nós temos cegos, nós temos surdos, nós temos tantas outras diferenças, como ideologias,
posicionamento, opiniões, entre outras, que é física, biológica, sentimental, psicológica, né? Existem tantas outras diferenças. Nós temos diferenças de classe, né? Pobre, rico. Nós temos tantas diferenças nesse mundo. E aí, a pergunta é: em que parte você está nisso? Qual é a sua missão? A primeira pergunta que eu faço. E aí eu trago a pessoa mais querida, que é Jesus. Jesus, ele tinha uma missão. E a vida dele nos ensinou que essa missão, e mesmo a dor, em meio ao desespero de muitos, mesmo apanhando, mesmo nos momentos difíceis, não desistiu, continuou até cumprir a sua missão. E a vida, às vezes, ela é difícil. Hoje eu não vou me alongar, porque metade dela já foi cortada, tá? Vamos lá. Já tô quase terminando. Mentira. Brincadeirinha. Vamos fazer a dinâmica. Deixa eu falar uma coisa pra vocês também, no Facebook. Eu vou falar de dinâmica, mas vocês não vão nem presenciar, tá bom? Eu vou fazer um pega-pega corrente. Loucura? Loucura. Novamente o Facebook e o YouTube, vocês não viram pega-pega corrente. E é assim, é um pegador. E quando esse pegador pega outra pessoa, essa pessoa agora vira da corrente e também vai pegar as outras pessoas. O único jeito da corrente perder é quebrando a corrente. E o nosso amigo aqui, ó, tá? Eu não vou falar o nome, ele quebrou a corrente. Então a corrente perdeu, tá bom? Resumindo, eu vou falar agora, ler para vocês, que é Provérbios 21, capítulo 21. Versículo 5. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. E aí eu posso, em outros versículos, dizer, né, que nós podemos fazer planos, mas Deus é que dá a definição. Isso, mas quem conduz, né, é Deus. Nós podemos fazer inúmeros planos, mas a resposta, a condução, o caminho, ele precisa vir de Deus. Porque quando não vem de Deus, o que acontece? Nós simplesmente nos precipitamos. Porque nós, seres humanos, nós somos precipitados por natureza. Vamos deixar bem claro. Alguns não, tá? Alguns não. Alguns nasceram assim, gênios nisso e não conseguem. Mas eu não sou assim, gente. Eu sou extremamente precipitada. E Deus precisa trabalhar muito comigo para eu ter paciência, calma, domínio próprio, mansidão. E assim, os planos do diligente conduzem à abundância, à diligência, né? Aquele que olha para todos os cantos, observa, fica atento, né? Que continua seguindo sempre. Mas todo precipitado apressa-se para a penúria. E todo precipitado, todos aqueles planos que você faz, ele cai por terra. Cai por terra. Eu vou ler agora Efésios 15, 17. Efésios 5, 15 ao 17. Portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, portanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei entendei qual seja a vontade do Senhor. E não nos vou ler novamente para vocês e vou pontuar. Portanto, veja diligentemente como andais. Todo caminhar, se você não prestar muita atenção e aparecer alguma pedra, você atropessa. Certo? Então, para que não atropece, quando não precisa, aquilo que você pode evitar, ande diligentemente. Não como necios, mas como sábios. O que é isso? A Bíblia está dizendo primeiro, preste atenção, olhe ao seu redor,
né? Não tropece. Para não tropeçar, é necessário que você ande assim. Olhe ao seu redor. Analise o seu redor. Depois ele diz, para não andar como necios, mas como sábio. O que significa isso? O que é ser sábio? É você aprender a palavra de Deus. É para você aprender todo o conhecimento. É aquilo que, um exemplo, você tem um plano, você traçou um plano, você traçou um objetivo. Então, aquele seu objetivo, você precisa estudar e se aperfeiçoar naquilo. Foca. Foca no seu objetivo, estude nisso. E aí você vai usar, você sendo diligente, não vai tropeçar e vai conseguir atingir as oportunidades. E aí quando as oportunidades vierem, lembra? Não sejam precipitados. Espere a oportunidade vir. Aí quando a oportunidade vem, né? Lembre-se, a oportunidade veio, mas porquanto os dias são maus. Então aproveite, agarre essa oportunidade, porque os dias são maus. Entendendo que quando você agarra uma oportunidade que Deus te deu, vem a responsabilidade dessa oportunidade. E com ela poderá vir dor. Com ela poderá vir alegria. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Porque quando a gente começa a ter sucesso, vamos falar bem a verdade? A gente começa o quê? A achar que foi simplesmente apenas pelo nosso mérito. E realmente, é pelo seu mérito. Mas nós vemos que existem dois tipos de sucesso. Aquele que passa por cima das pessoas e aquele que faz igual a corrente. Ao invés de eu passar por cima de alguém, eu trago aquela pessoa para a minha equipe. E quando eu trago aquela pessoa para a minha equipe, eu simplesmente estou criando uma corrente e um consegue ajudar o outro no objetivo desse sucesso. Porque eu trago para essa corrente aquele que também tem o mesmo objetivo que eu. Aqui nós temos um objetivo. A salvação, o amor. Esse é o nosso objetivo. E em cada lugar da sua vida, você terá objetivos. E nós temos que lembrar que existem sim sempre dois caminhos. O da verdade e o da mentira. Existe sempre dois caminhos. Aquele que um ajuda o outro e aquele que pisa e não se importa com o outro. Existem sempre dois caminhos. E cabe a nós decidirmos qual nós queremos. Qual eu quero? Às vezes, o não pisar no outro demora um pouco para nós termos sucesso. E não estou falando só de riqueza. Estou falando de sucesso na nossa área. De repente eu quero aprender a tocar música. Né? De repente eu quero aprender a cozinhar. Porque eu não sei, gente. Ainda não sei, tá? A minha filha que cozinha pra mim. É verdade, ela faz doce, lindo, gostoso. Tá bom, vamos mudar de assunto? Então o que acontece? Aí quando eu falo a humildade que leva ao sucesso, as pessoas confundem o ser humilde e o ser pisoteado. A Bíblia fala que os dias são maus, então seja sábio. As pessoas irão pisar em você, mas seja sábio. Aquilo que você puder evitar de sofrimento na sua vida, aprenda a evitar. E aquilo que você precisa passar, passe, mas continue. Foca no objetivo. Crie seus planos.
Onde você quer chegar? E aí que eu falo, pergunte para Deus se onde você quer chegar é onde Deus quer que você chegue. Porque eu era para ser contadora e hoje sou professora. São caminhos totalmente diferentes. Que Deus me levou e eu podia ter desistido, gente, de ciências contábeis. Porque muitas coisas começaram a dar errado. Mas porque aquele não era o meu caminho. E era Deus me mostrando que aquele não era o meu caminho. E olha só, eu tinha uma bolsa. Sabe quantas pessoas conseguem bolsa na PUC? Gente, é muito difícil. Porque a PUC é renome, tanto em administração como em ciências contábeis. Então, você conseguir nessa área gratuito é muito difícil. E eu consegui, porque eu queria fazer ciências contábeis. E aí Deus fez um reboliço e falou assim, não, agora eu quero que você faça isso. Eu podia simplesmente falar assim, não vou, porque eu estou cansada. Eu caí agora, nossa, eu estou esmagada. Eu não tenho forças mais. Não, você vai. O que eu fiz? Fui. Hoje, eu sou reconhecida na minha área. O ano passado, eu era formadora dos professores, né? Na rede que eu trabalho. Então, esse reconhecimento não veio porque simplesmente eu bajulei alguém, porque tem essa. E a bajulação é mentira. Quando você bajula de uma forma exagerada, porque elogiar é uma coisa, né? Bajular é outra. A bajulação é mentira. É você simplesmente sendo hipócrita e adulando aquela pessoa. Certo? Demorou um pouco para eu começar a ser reconhecida? Demorou. Porque eu era a louca que só fazia coisa diferente. Para vocês terem noção, na sala de aula dessa semana nós tínhamos uma sequência de situações, problemas com figurinhas. C1 vai fazer o quê? Dá um problema, vamos analisar e acabou. A Fabiane não. A Fabiane analisou um por um. Eu fiz eles trazerem as cartinhas, porque agora para eles não é figurinha, são cartinhas. Eu falei assim, então, as suas figurinhas são as cartinhas. E lá, a situação problema, eles foram fazendo com a cartinha. Parou por aí? Não, a professora Fabiane não parou por aí. Ela desceu e foi fazer um campeonato de cartinha, que é o famoso bafo. E depois, nós subimos e fomos criar, com aqueles jogos que nós fizemos de carta embaixo. Eles foram criar situações, problemas. E aí você chega e um fala assim, professora, eu dei 8 cartinhas para cada um. Né? Eu dei 8 cartinhas para cada um. E ali no bafo E aí uma falou assim, professora, olha, vamos fazer o seguinte. Professora deu 8 cartinhas para cada um. A gente pode fazer quantas cartinhas tem no jogo. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá. Eu precisava ensinar para eles multiplicação. E eles no primeiro momento, vão falar sobre adição. E aí o que acontece? Aí falou assim, então tá, professora. Então eram 4 jogadores. 8 mais 8 mais 8 mais 8. Isso mesmo. De repente uma pessoa olhou, falou assim, olha, uma das crianças, professora, eu lembro que você ensinou uma coisa, calma aí. 1, 2, 3, 4 vezes o 8, professora. Eu falei, então, são 2 formas diferentes. Eu podia simplesmente falar assim, então vou fazer só multiplicação. Não. Vocês perceberam que são 2 formas diferentes de resolver o mesmo problema? Então, quando nós traçamos um plano, nós temos que entender que não existe apenas uma forma. Existem várias, às vezes, de você chegar no mesmo objetivo. Várias. Qual você quer? A mais fácil? A mais difícil? Aquela que mente? Aquela que bajula? Aquela que passa por cima? Existem várias formas de você chegar no seu objetivo. Opa! Que o nosso púlpito de bateria. Vários jeitos de chegar ao objetivo. E eu vou trazer um pouquinho, gente, o seguinte, que aí eu trago para vocês. Cada um tem um objetivo diferente.
Nós somos pessoas diferentes. E na corrente, nós somos pessoas diferentes. Quando nós terminamos ali, o pega-pega a corrente, todo mundo pegando um, nós somos pessoas diferentes. O mundo é repleto de pessoas diferentes. E para nós termos sucesso, seguindo a Cristo, nós precisamos, em amor, unirmos com os outros. Isso se chama comunhão. E ter comunhão hoje é tão difícil. Vamos dizer a verdade? No Facebook, o que acontece? É uma intolerância. Quando você dá uma opinião, às vezes é uma história sua de vida. É uma enxurrada. Gente, eu estava em um grupo aí de maquiagem. Não sei nem porque eu entrei nesse grupo. E aí a menina falou assim, postou uma foto até bonitinha. E aí ela falou assim, gente, olha, era maquiagem iniciante, tá? Para iniciante. E ela falou assim, como que, primeira vez que eu tô fazendo maquiagem, como que saiu minha maquiagem? Um dragão. Gente, e aí era só... Eu falei, meu Deus, eu não tô vendo isso. As pessoas se escondem agora e acham-se no direito de tratar as pessoas como querem. Eu não sei o que acontece. Será que pensam que do outro lado ali está falando realmente com o computador e não está falando com pessoas? E essa intolerância, quando sai na internet, ela permeia a nossa sociedade, porque nós somos diferentes. E o que eu quero dizer para vocês? Que quando eu trago a pessoa para perto de mim, eu tenho que ter menos intolerância. Eu tenho que aceitar o outro como ele é. Porque se Deus nos aceita como nós somos, porque eu irei aceitar ou limitar o outro. E aí vem a música dizendo o seguinte, que Deus me vê. Deus me vê. Ele me criou. Ele te criou. E sabe o seu potencial. Sabe o meu potencial. E não é autismo. Não é cegueira. Não é surdez. Não é paralisia. O ano passado, eu trabalhei com uma professora que ela teve paralisia infantil. Uma bênção de mulher. Evangélica também. E olha, que inteligência e criatividade. Ela falava assim para mim, Fabiane, você é muito criativa. Eu falava para ela, mas você tem que se reconhecer também porque você é. Se reconheça. Mas entenda que mesmo no meio do sucesso, você precisa reconhecer a Deus. E aí que eu falo sobre, eu vou abrir aqui, Salmo 126. Que aí eu termino com o Salmo 126 e falo os pontos para vocês. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, éramos com os que estavam sonhando. Éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Quando andamos com Cristo, às vezes pode demorar o sucesso, mas o sucesso, ele é um sucesso sustentável, que ninguém te tira. Ninguém te tira. Porque é um reconhecimento daquilo que você lutou, mas mais daquilo que Deus queria para você, para mim. E agora eu acho que é o momento atual da nossa sociedade de dizer não a rótulos. Não a limites. Deus criou essas pessoas assim como eu. Deus criou este mundo. Deus criou os animais. E eles são também tão importantes como eu e você. Porque senão, na Arca de Noé, eles não teriam entrado. E Deus disse para colocar todos, fêmea e macho. Porque todos nós somos criações. E Deus nos criou para cuidarmos daquilo que Ele criou. E aí, a palavra que Deus usa, né, é que nós temos que adestrar. E aí, o adestrar tem duas formas, vamos falar?
Ou você pode olhar com os olhos de Deus, né? Ou com os olhos do amor, ou com os olhos do ódio. Né? E aí fala que eles têm que ser submissos a nós. Nós temos que direcionar eles, nós temos que comandar eles, nós temos... E aí, quando eu falo isso, existem duas formas de comandar. Ou eu comando com amor, e aí significa entendendo que existe a cadeia alimentar e Deus criou essa cadeia alimentar, ela existe. Mas como eu faço com amor e cuido de toda a criação de Deus? E como eu direciono e cuido com ódio a criação de Deus? E aí eu falo de você para o outro, para o seu próximo e para você mesmo. Como você cuida do próximo e como você cuida de você mesmo. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Aí tá. Então, sejam alegres. Em toda conquista, comemorem, festejem, se alegrem. Agradeça a Deus. Naquele momento, é necessário que você se alegre, porque isso irá encher o teu coração, irá te fortalecer para continuar o caminho e a sua jornada e a sua missão. Quando minha filha tira uma nota boa, sabe o que eu faço com ela? Pergunta para ela onde eu fui. Esses tempos atrás eu fui num negócio comer esfirra aberta e comprei um doce para ela, porque ela tinha tirado uma nota boa. E quando ela acontece alguma coisa, às vezes eu compro um bolinho, ou a gente faz um bolinho para festejarmos o sucesso dela. Todo o sucesso dela, não é, filha? A mamãe sempre faz isso. Porque quando ela... Isso, gente, é com o próximo também. Eu posso pisar. Ou eu posso me alegrar com o sucesso do outro. E com o meu sucesso. Os que semeiam em lágrimas, olha só. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas, com cântico de júbilo, seguirão. Semear com lágrimas. O que significa isso? Eu estou semeando a semente. Com a minha dor, eu estou molhando a terra para que essa semente, ela, crie raiz, floresça. Porque os dias maus virão. Continue. Mesmo chorando, na alegria, na tristeza, continue semeando, semeando e semeando. Porque aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. E aí que eu digo para vocês. Primeiro, olhe, analise qual é o seu objetivo, trace planos. Traçou esses planos? Pergunta para Deus. Deus, qual desses daqui? O que eu devo fazer? O que eu não devo seguir? Tá bom? Traçou? Planeje. Entenda o seu objetivo. Busque conhecimento. Depois, busque parcerias. Comunhão. E no momento difícil, foca. Continua focado. Porque vão vir momentos difíceis. E quando você atingir o sucesso, não se esqueça de agradecer a Deus. E se jubilar. E se alegrar. Porque o seu choro voltou em júbilo. Eu acho que foi assim a vida do Messi. Pensa. Um autista. Rotulado. Que podia ser um ninguém. E quantos autistas, síndrome de Down, ou quantas pessoas pobres, etc., neste mundo, não podiam ter se desenvolvido, Deus podia ter direcionado a vários lugares, e acabaram não atingindo, não seguindo a sua missão. E é isso que eu quero dizer hoje para vocês. Que o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Planeje, estude, foque e lembre-se de ser humilde e reconhecer que até aqui Deus te ajudou em todas as suas dificuldades.
Não se precipite, tenha paciência. E quando voltar no júbilo, não pise, antes do júbilo, não pise no outro. Se ajunte com o outro. Porque o outro vai pensar diferente de você, sim. O outro nem sempre vai querer fazer as mesmas coisas que você. O outro terá visão diferente de você, sim, porque a história de vida dele é diferente. A deficiência dele é diferente. Eu tenho uma deficiência em cantar, o Adriano não. Gente, coloca alguém para cantar, todo mundo sai correndo. Cada um tem a sua deficiência. E aí você tem que primeiro se aceitar. Foi uma luta, porque eu sempre fui doidinha, gente. Mas para eu me aceitar, foi muito difícil. Porque eu não queria ser chamada da louca, fora da casinha, doidinha. Hoje, eu aceito. E sabe o que eu faço? Eu pego esse defeito, hoje, eu torno ele em qualidade. A minha maior qualidade é o meu defeito. Sabe por quê? Porque eu sozinha estaria ainda no defeito. Mas Deus me tirou de ciências contábeis. Oh, Senhor, aleluia, Jesus. Me tirou de ciências contábeis. Me levou para a pedagogia dizendo, você é capaz. E esse defeito seu é a tua qualidade para dar aula e ensinar o outro. Qual é a sua qualidade? Qual é o seu defeito? Enxergue a oportunidade. Foi isso que Beethoven e outros da Microsoft, Bill Gates, enxergou. Oportunidades. E eles não precisaram pisar em ninguém. Deus abençoe a todos.